Magazine Luiza também divulgou o balanço do quarto trimestre de 2025 e a varejista registrou um lucro líquido ajustado de 125 milhões de reais. Vamos dar uma olhada então nesses resultados, porque é um número que representa uma queda de 10,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A receita líquida ficou em 11 bilhões e 200 milhões de reais, é um avanço de 3,4%. O EBITDA ajustado somou 867 milhões de reais, é uma alta de 2,5% frente a 2024 e acima também do que o mercado esperava. A empresa atribui o resultado ao impacto direto da taxa Selic, que lembrando, segue aí em 15% ao ano. Inclusive, a diretora de Relações com Investidores, Vanessa Rossini, explicou que, embora a diversificação de negócios tenha ajudado, a companhia não ficou imune aos juros altos. Bom, e o Citi avaliou que o resultado da Magazine Luiza no quarto trimestre foi influenciado por uma série de eventos não recorrentes, com efeitos positivos, como a reversão das provisões do diferencial de alíquota de ICMS, e também com efeitos negativos, como baixas contábeis não monetárias na Luizacred. Na leitura do banco, apesar desses itens pontuais aí, os números ajustados ficaram em grande parte em linha com o esperado, com a exceção do lucro líquido ajustado, que caiu 10% em relação ao projetado. O Citi tem recomendação de venda, como alto risco, para os papéis do Magazine Luiza, com preço-alvo de R$ 6,38, o que representa uma desvalorização de 32,1% no comparativo com o fechamento anterior. E continuando no assunto, gente, Magazine Luiza está focada inclusive em retomar a abertura de lojas já a partir de 2026. Foi o que disseram, então, o diretor-presidente Frederico Trajano Inácio e o diretor financeiro Roberto Rodrigues numa teleconferência. O grupo deve voltar, então, a ampliar as lojas já a partir desse segundo semestre, mas os executivos destacaram que os investimentos estão condicionados ao ciclo de queda de juros. E eles disseram que se os juros não caírem tanto, a empresa vai acelerar menos no negócio. E a gente, inclusive, acompanhou ao longo do dia de hoje as ações do grupo subindo mais de 9% durante a manhã dessa sexta, liderando as altas do Ibovespa. E para quem está acompanhando aqui com a gente, eu digo que segue liderando as altas do Ibovespa hoje. Agora, inclusive, deu uma diminuída, tá? Mas continua operando em alta no dia de hoje as ações da Magazine Luiza, que, lembro, no comecinho do dia chegou a tocar 9% de alta. Agora há pouco estava em 4,5% de alta aqui no Ibovespa, como a gente estava acompanhando. Neste momento, tá? É a quarta principal ação que mais sobe, subindo 1,8%, diminuiu um pouquinho os ganhos, mas está entre os principais ganhos do dia do Ibovespa. Vamos seguir falando então sobre esse balanço de Magazine Luiza para entender um pouco mais sobre os dados do balanço. Agora com a Vanessa Rossini, diretora de RI da companhia. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada por conversar com a gente aqui. Uma boa tarde para você. Obrigada, Muriel. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E vamos falar um pouco mais aí dos resultados do Magalu. Vamos lá. Antes de mais nada, eu queria entender o que na sua avaliação agradou tanto o mercado depois desses resultados. Quais são os pontos que você acredita que tenha chamado a atenção do mercado? Claro, Muriel, vamos lá. Assim, esse trimestre, divulgar o quarto trimestre, acho que esse é um trimestre ainda mais especial para a gente, né? É um trimestre em que nós estamos encerrando um ciclo estratégico, então estamos finalizando o ciclo de construção do nosso ecossistema, né? Esse ciclo tomou ali 5 anos, durou desde 2021 até agora o final de 2025, e nesse período a gente fez um trabalho muito intenso de diversificação do Magalu, né? Então nós passamos, né, nós trouxemos novas categorias para as nossas vendas, nós trouxemos novos serviços para o nosso ecossistema, como a Magalog em logística, Magalu Cloud, e tudo isso tem um papel, Muriel, muito importante, que é diversificar os nossos resultados, torná-los cada vez mais resilientes a essa volatilidade macro que a gente tem tanto no Brasil, né? E 2025 é um excelente exemplo disso, porque 2025 foi um ano em que nós, crescemos o EBITDA, como, você mesmo trouxe o resultado do quarto tri, mas no ano o nosso EBITDA chegou a 3,1 bilhões em 2025, com crescimento versus 2024, com lucro aí de mais de 120 milhões no tri, 160 milhões do ano, e fizemos isso num ambiente ali com juros num patamar muito elevado, né? Talvez assim, a gente navegou 2025, talvez com os maiores juros dos últimos 15, 20 anos no Brasil,
Então, conseguimos aumentar a rentabilidade, né, operacional, ao mesmo tempo que a gente manteve o patamar de vendas. Então, a gente entende que foi um ano, né, de muito bem sucedido, né, na execução dessa estratégia e, sem dúvida, toda a execução desse ciclo estratégico foi muito importante para a gente chegar a esses resultados que nós, né, atingimos no ano passado. E um outro fator também que foi muito positivo foi a geração de caixa. Então, além da gente evoluir o resultado, a gente gerou bastante caixa. O ano passado, nós geramos 2,7 bilhões de caixa operacional ao longo do ano como um todo, e só no quarto trimestre essa geração foi de 2,2 bi. Então, assim, acho que muito foco em rentabilidade, mas também muito foco na nossa, né, estratégia de longo prazo, porque nós aproveitamos também, né, a divulgação para comunicar para o mercado nosso próximo ciclo estratégico. Então, estamos encerrando a construção do nosso ciclo, mas também começando, né, um novo momento na companhia, muito baseado ali, né, usando muito inteligência artificial, enfim, definimos os nossos 5 pilares, que a gente pode falar um pouquinho mais, mas, sem dúvida, 2025 a gente fechou com chave de ouro esse último ciclo. E é interessante também, Vanessa, que vocês estão num movimento de tentar evitar crescer a qualquer custo, né? É um movimento que acontece justamente por causa dessa taxa de juros alta. Como é que vocês têm enxergado esse cenário? Porque, dependendo da estratégia, faz sentido crescer a qualquer custo, mas nesse momento, pelo menos, não é o que vocês procuraram em 2025. Muriel, assim, o Magalu, a gente sempre teve uma estratégia de crescimento sustentável. Tá? Então, assim, isso sempre fez parte do nosso, né, nosso modus operandi ali, em termos de buscar um crescimento, mas um crescimento que seja saudável, que esteja alinhado com a nossa, né, nossa estratégia de longo prazo, com o nosso modelo de negócios. E 2025, de fato, foi um ano que a gente olhou muito para a rentabilidade, a gente priorizou categorias, priorizamos, né, produtos, modalidades de entrega que, de fato, trouxessem uma margem de contribuição maior. Você tem razão, os juros, né, como a gente já falou aqui, a gente trabalhou um ano com um patamar de juros muito elevados, e essa disciplina financeira marcou as nossas decisões aí ao longo dos últimos anos, e sem dúvida contribuiu bastante tanto para o nosso resultado quanto para a nossa geração de caixa. E, enfim, isso significa crescer com rentabilidade. Um exemplo, quando a gente fala de crescimento, foi o excelente performance das lojas físicas, tanto no quarto trimestre quanto no ano como um todo. No quarto trimestre, as nossas vendas nas lojas físicas cresceram 9%. Então, assim, enquanto o mercado, né, cresce muito menos, então um crescimento muito pautado em ganho de market share e um crescimento muito saudável, né? Então, uma venda que vem com um patamar de margem também muito bom. Então, assim, acho que a gente busca crescer, mas crescer naqueles canais, naquelas categorias que a gente consegue trazer uma melhor margem de contribuição para a companhia. Também que eu queria entender diante desse cenário é como é que vocês estão enxergando já os próximos passos para 2026. A gente falava agora há pouco sobre esses planos de talvez abertura de novas lojas. Queria até aproveitar e conversar com você olhando para o cenário que se passou agora de 2025 especificamente, porque a gente viu um crescimento importante em lojas físicas, né? Ao contrário do que muita gente fala, enfim, o que aconteceu exatamente no e-commerce e nas lojas físicas, especificamente quando a gente olha para esse cenário? Excelente. Não, a nossa performance por canal, Muriel, ela tá muito atrelada, de fato, a essa nossa decisão de olhar para uma venda, né, com maior rentabilidade. Quando a gente olha para o mundo físico, a gente viu uma oportunidade de acelerar o ganho de market share, né? Como eu te disse, o mercado não cresceu 8, 9% no trimestre, né? A gente cresceu num ritmo muito mais acelerado, então a gente ganhou bastante share, fazendo isso de uma forma saudável, com uma margem alta. E no e-commerce, a gente acabou priorizando aquelas categorias que trouxessem também uma margem de contribuição maior. Então, teve categorias que, de fato, para a gente ainda não fazia sentido investir, porque não tinha a mesma rentabilidade que a gente conseguiria, que a gente gostaria de alcançar, né? Então, o e-commerce, ele tem um ambiente mais competitivo, tem tido uma competição mais acirrada, inclusive para aqueles produtos de ticket menor, e é uma competição que o Magalu decidiu não entrar, né? Ali você tem uma questão de rentabilidade, que é um grande desafio. Então, decidimos priorizar uma venda que vem com uma margem de contribuição maior, ou seja, uma venda até de maior qualidade. E quando a gente olha para o resultado do ano como um todo, a gente conseguiu ali manter o patamar de vendas versus 2024 e fazer isso com uma margem de contribuição maior, com um resultado melhor. Então, acho que esse que foi o foco, e especialmente na loja física, né, que você comentou, a gente ganhou bastante market share. Também falando de mundo físico, né, no quarto tri, nós inauguramos a Galeria Magalu,
Então, a Galeria Magalu é um novo conceito de loja física para o mercado, para o nosso ecossistema. Ela basicamente materializa todo o ecossistema Magalu. Nós temos numa única loja todas as nossas marcas. Então, o Magalu, que a gente é super acostumado a ver lojas do Magalu, mas nós temos Netshoes, temos KaBuM, temos Época Cosméticos, Estante Virtual, todas numa mesma loja, uma loja repleta de experiência. E a gente acredita também que esse novo modelo de loja também é uma oportunidade para a gente trabalhar nesse novo ciclo estratégico. Perfeito. E outro ponto também, Vanessa, para a gente conversar por aqui é especificamente com relação à diversificação de portfólio, que eu sei que vocês têm investido nisso ao longo dos últimos anos. Esse pode ser um dos motivos pela resiliência que a gente tem visto, inclusive no resultado que a gente vê agora no fim do ano passado, mesmo diante de juros altos? Sem dúvida, Muriel, sem dúvida. Então, toda a construção do ecossistema que nós fizemos ao longo dos últimos 5 anos trouxe para a gente uma diversificação que nós, né, não tínhamos. Por exemplo, né, nós diversificamos muito em termos de categorias. Então, o Magalu, de 5, 6, 7 anos atrás, era um vendedor basicamente de bens duráveis. Né? Hoje nós temos a Netshoes, que é líder online em artigos esportivos, que vende aí mais de 4 bilhões por ano. Temos a KaBuM, que é líder em game, tecnologia. Temos a Época Cosméticos, né? Uma das maiores empresas e-commerce de cosméticos multimarcas do país. E todas essas marcas, elas trouxeram categorias que são bem menos correlacionadas ali com o ciclo macro, tem um ticket menor, ou seja, são menos dependentes de crédito também, e com isso a gente conseguiu diversificar, né, as nossas vendas e também torná-las cada vez mais resilientes a esses ciclos macroeconômicos, né? Nós somos líderes na categoria de bens duráveis, né? Nas categorias de bens duráveis, são categorias que a gente gosta muito, mas que a gente sabe que tem uma ciclicalidade muito maior, uma correlação muito grande com taxa de juros, com crédito. Então, ter essa diversificação é muito importante para a gente ficar cada vez mais resiliente perante essas oscilações e, ao mesmo tempo, que a gente também construiu importantes plataformas de serviços. Então, nós temos a Magalog, por exemplo. A Magalog era uma unidade, né, de despesa do Magalu, então, assim, era operador logístico ele que atendia só o Magalu, o ecossistema, e está cada vez mais atendendo empresas de fora do nosso ecossistema. Temos também a Magalu Cloud, que nós, né, lançamos tem mais ou menos uns 2 anos. Temos a Magalu Ads, que conta, né, com a parte de retail media, e temos o Magalu Pay, com todo o escopo de serviços financeiros. Então, todas essas plataformas de serviços, elas também contribuem muito para a diversificação das nossas receitas, para a diversificação dos nossos resultados, e com isso a gente vai, né, deixando esses resultados cada vez mais resilientes, cada vez mais robusto e com maior autonomia perante as oscilações macro que a gente, né, sempre tem no nosso percurso aqui de Brasil. Perfeito. Outro ponto também, Vanessa, é que o ciclo de construção de ecossistema foi considerado concluído. Queria entender qual que é o próximo ciclo estratégico que vocês enxergam agora, já para os próximos meses, ou talvez 2026? Exatamente. Então, terminamos um ciclo, mas já estamos começando o próximo, e sem dúvida a gente leva muitos aprendizados desse ciclo anterior. Então, acho que, né, com base em todos os aprendizados que nós tivemos, tudo que a gente, né, colheu ao longo desses últimos 5 anos, somado até a essa grande revolução de inteligência artificial que a gente, né, está passando e ainda tem muito mais por vir. Nós definimos os nossos 5 pilares que vão nortear as nossas decisões, os nossos objetivos aí ao longo dos próximos 5 anos, ao longo desse próximo ciclo estratégico. Um deles é redefinir o Magalu, de fato, ali com inteligência artificial. E aqui, Muriel, a gente pensa tanto em processos internos, né, de eficiência, até de eliminação de processos, que a inteligência artificial nos permite, mas especialmente pensando na experiência do consumidor. Então, aqui a gente falando, né, de AI commerce, agente e-commerce. Então, né, hoje a inteligência artificial muda a forma como a gente trabalha, muda a forma como a gente estuda e, com certeza, né, vai mudar a forma como a gente compra também. E o Magalu tem sido muito pioneiro nessa tecnologia, porque nós lançamos no final do ano passado o WhatsApp da Lu, que é a nossa solução de AI commerce. Então, a Lu, ela já tinha um contato muito importante com o cliente no pós-venda. Você compra no Magalu, você recebe todo o acompanhamento do seu pedido no pós-venda, mas agora você pode também comprar com a Lu. Então, a gente desenvolveu toda uma experiência conversacional dentro do WhatsApp. É a primeira experiência mundial que tem que trata toda a jornada do consumidor, da busca do produto, à escolha, ao carrinho de compras, ao pagamento do pedido e ao pós-venda, tudo dentro do WhatsApp. Então, é uma experiência, assim, incrível, que a gente está super animada. A gente já teve mais de 3 milhões de clientes que conversaram com a Lu
ao longo desses primeiros 3 meses de operação. Foram mais de 5,6 milhões de conversas também, então a gente está muito animado. Então esse é um pilar estratégico muito importante para a gente, né? A gente também vai trabalhar, né, o nosso e-commerce. Como eu falei, né, a gente tem priorizado as categorias, modalidades de entrega que trazem maior rentabilidade. Um outro ponto que a gente também identificou, assim, o Magalu ele é muito reconhecido por trazer produtos de qualidade para o cliente, de alto nível de serviço, e a gente quer poder reforçar essa nossa presença, reforçar esse nosso posicionamento para o cliente e fazer isso dentro de um contexto de um brand place, onde as marcas, né, terão contato com o cliente de uma forma ali muito segura, produtos de qualidade. Então, isso acho que reforça muito do nosso posicionamento, né, da nossa marca. Um terceiro ponto, né, também poder acelerar a venda não só por meio das nossas plataformas, mas para plataformas online parceiras. Não sei se você acompanhou, mas a gente tem uma parceria, né, de muito sucesso com o AliExpress, vendemos também com outros parceiros, acho que é uma outra oportunidade. A parte também é de potencializar todo esse ecossistema que nós construímos, e aqui acho que entra tanto a questão de acelerar a venda entre essas marcas que a gente possui, como eu já comentei, e poder, né, extrair ainda mais valor de todo esse ecossistema que a gente construiu, expandir, né, trabalhar a presença de lojas, não só do Magalu, mas também dessas outras marcas, ampliar a multicanalidade de todo o ecossistema e também, né, olhando para as plataformas de serviço, continuar crescendo em base de cliente externo, continuar crescendo em escala, em receita, para cada vez mais, né, expandir a rentabilidade dessas plataformas aqui dentro. E, por fim, acelerar ainda mais o Magalu Pay, né? 2025 foi um ano excepcional para o Magalu Pay. A gente obteve autorização do Banco Central para operar a nossa nova financeira. Então, acho que isso muda o patamar, né, do crédito aqui do Magalu direto para o cliente. E a gente está muito animado com esse novo momento e, sem dúvida, vai trazer grandes oportunidades aí para esse próximo ciclo. Muito bem, Vanessa Rossini, diretora de RI do Magalu, obrigada mais uma vez pela conversa e volte mais vezes aqui para conversar com a gente. Foi um prazer, Muriel. Nos falamos no próximo TRI, então. Combinado, obrigada, uma boa tarde.